A geração mais mimada da história está chegando à vida adulta e chora se ouvir um não. São criados como pequenos deuses, tudo gira em torno deles. Suas vontades são leis, suas emoções são sagradas. Não sabem perder, não suportam frustração e acreditam que qualquer desconforto é uma forma de opressão. Agora encaram um mundo que não se curva e a menor contrariedade já vira crise existencial. Eles não cresceram em lares violentos. Não passaram fome, não foram ignorados emocionalmente. Cresceram cercados de cuidados, pais presentes, terapias desde pequenos, brinquedos de última geração, alimentação colorida no prato e autoestima elevada como prioridade. A infância foi tratada como uma obra-prima, milimetricamente pensada para evitar qualquer dor. Só esqueceram de um detalhe: a dor ensina. Boa parte dos problemas da vida adulta não vem da infância dura, mas da moleza artificial. Quando tudo é adaptado ao emocional da criança, ela nunca aprende a se adaptar ao mundo real. E quando esse mundo chega, ele cobra, sem dó e sem explicação. Hoje temos jovens paralisados por tarefas simples. Mandar um e-mail se torna um desafio emocional. Receber um feedback vira agressão. A possibilidade de ouvir um não já ativa a crise de ansiedade. Não porque são fracos, mas porque foram protegidos do atrito a vida inteira. A Organização Mundial da Saúde estima um aumento de mais de 25% nos casos de ansiedade entre jovens adultos. A depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho entre pessoas com menos de 30. E muitos desses adultos cresceram em ambientes recheados de amor, mas vazios de preparo. A infância ideal virou um experimento emocional. Tiraram as quedas, os castigos, as broncas, o tédio. Colocaram afirmações positivas, rotinas emocionais, reforço positivo, até quando a criança se recusa a comer. Criaram um universo onde errar é aprendizado, desde que não doa. Só que o aprendizado real envolve consequência. E consequência, por definição, incomoda. A criança que não aprende a esperar, cobra tudo para ontem. A que nunca teve limites, cresce achando que o mundo vai se dobrar à sua vontade. A que sempre teve a dor apagada com mimo, cresce com alergia à realidade. E a que nunca teve que lidar com desconforto, se destrói com ele. Crescemos ouvindo que amor é proteção, mas proteção em excesso vira isolamento. A criança que não enfrenta conflitos não desenvolve estrutura. Ela pode até parecer feliz, mas está sendo embalada numa bolha que, mais cedo ou mais tarde, vai estourar. Pais bem-intencionados decidiram dar aos filhos a infância que eles nunca tiveram, mas confundiram amor com fuga. Trocaram limites por aceitação incondicional. Trocaram preparo por conforto. E na tentativa de evitar traumas, criaram despreparo. Porque não é o limite que traumatiza, é a ausência dele. O mercado percebeu isso. Nunca se vendeu tanto curso de inteligência emocional, tanta terapia online, tantos gurus do seja você mesmo, tanta fórmula mágica para ensinar o adulto a lidar com frustrações que deveriam ter sido enfrentadas com 7 anos de idade. Hoje, tem gente que trava diante de um "você não foi escolhido", que interpreta uma cobrança como humilhação, que considera crítica construtiva uma forma de abuso psicológico, e que não entende por que o mundo não oferece a mesma segurança emocional que os pais ofereceram a vida toda. Não é sensibilidade, é ausência de resistência. E o mais perigoso é que tudo isso vem embalado em um discurso bonito. Fala-se em preservar a infância, respeitar o tempo da criança, validar emoções. E sim, esses princípios são importantes. O problema é quando viram um escudo para a omissão, quando o respeito vira permissividade, quando a validação se transforma em blindagem, e quando tudo isso é feito não pela criança, mas pelo medo do adulto de parecer autoritário. Criou-se um pânico coletivo de ser o pai ruim, a mãe dura. E nesse medo de errar, muita gente simplesmente deixou de educar. Viraram amigos, cúmplices, fãs dos próprios filhos, tudo, menos a figura que prepara. E aí, a criança cresce cercada de aplausos, mas sem estrutura nenhuma,
quando o mundo parar de bater palma. Temos jovens adultos com medo irracional de errar, de serem rejeitados, de não agradarem. Mas como poderiam saber lidar com isso se passaram a infância sendo poupados de qualquer sensação ruim? Claro que isso não é culpa exclusiva dos pais. A escola também ajuda, com suas provas que não avaliam, boletim sem nota vermelha e medo de traumatizar ao reprovar. As redes sociais reforçam a ideia de que a vida precisa ser perfeita, estética, validada. A cultura em geral vem de um mundo que gira em torno do como você se sente. Como se os sentimentos tivessem sempre razão. A consequência é uma geração que vive com medo. Medo de falar, de se posicionar, de decepcionar, medo de não estar à altura. Medo de simplesmente existir, sem o aplauso automático. Medo de ser comum. Mas o mundo real não premia quem sente muito. Premia quem age, quem aguenta, quem adapta. E isso não se aprende com mimo, se aprende com vivência. O que deveria ser um processo de formação virou um processo de blindagem emocional. E agora vemos os efeitos. Adultos com autoestima inflada e estrutura emocional oca. Gente que diz, ninguém me entende, quando na verdade nunca aprendeu a lidar com frustração básica. Não é falta de afeto, é excesso de acolchoamento. Frustrações que antes moldavam caráter, hoje são interpretadas como opressão. Você errou, vira ataque pessoal. Um limite vira repressão. Uma discordância vira desrespeito. E tudo isso vem de uma raiz comum. A recusa em permitir que as crianças se frustrem. Mas frustração é o primeiro passo da autonomia. Sem ela, a criança nunca desenvolve força interna. Cresce dependendo dos outros para validar, para ajustar, para proteger. E o adulto vira refém de um mundo que não entrega nada disso. A verdadeira segurança não vem de um ambiente sem dor. Vem da confiança de que, mesmo com dor, você dá conta. Mas essa confiança só nasce do enfrentamento. Só nasce quando a criança escuta não, chora e percebe que sobrevive. Só nasce quando ela falha, sofre a consequência e volta mais preparada. Sem isso, temos o que temos agora. Uma epidemia de fragilidade emocional. Uma geração que se sente perdida não porque sofreu demais, mas porque foi protegida demais. E o mais irônico, essas crianças não são mais felizes, são mais ansiosas, mais inseguras, mais propensas à depressão, não conseguiram fugir da dor, só adiaram. A infância perfeita virou a fábrica da vida imperfeita, e a conta chegou. Isso não significa voltar a bater em criança, nem romantizar o sofrimento. Mas significa entender que crescer envolve frustração, que limites educam, que desconforto ensina, que o mundo não vai parar para esperar seu emocional. E se você ama seu filho, precisa entender isso agora, porque se não entender, quem vai ensinar é a vida. E ela não costuma usar um tom gentil.